Vou contar-lhe algo que quase ninguém acredita na primeira vez que ouve. Tudo começou com um simples áudio. Não era um áudio motivacional qualquer, nem uma meditação comum. Era um áudio que continha palavras específicas, palavras que, quando finalmente as compreendi, mudaram completamente o rumo da minha vida. Depois de ouvi-lo, minha realidade se transformou de uma maneira que nem eu mesmo poderia prever. E é por isso que estou aqui hoje, para dizer que foi depois de ouvir esse áudio que ganhei 8 vezes na loteria. Não digo isso como alguém que teve sorte, digo como alguém que descobriu que certas palavras, quando absorvidas pelo subconsciente, têm o poder de recriar toda a vida de uma pessoa. Eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer quando apertei o play pela primeira vez. Mas havia algo na vibração, na entonação, na mensagem por trás dessas palavras, algo que ultrapassava a compreensão racional e chegava diretamente ao centro da minha consciência criativa. Muitos acreditam que o segredo está nos números, mas não é assim. O segredo estava na forma como essas palavras ressoavam dentro de mim, até que o mundo exterior teve que refletir o que eu já sentia por dentro. Antes de revelar as palavras que estavam naquele áudio, é preciso compreender uma verdade fundamental. O subconsciente não reage à lógica, mas à convicção sentida. E essas palavras repetidas noite após noite, enquanto eu me desconectava de tudo ao meu redor, começaram a criar uma nova certeza, uma certeza tão profunda que a vitória se tornou inevitável. Eu colocava os fones de ouvido, fechava os olhos e deixava o áudio me envolver. As palavras ressoavam não apenas em meus ouvidos, mas em meu peito, em minha mente, em minha imaginação. E pouco a pouco, cada repetição moldava minha realidade com precisão. E então, aconteceu uma vez, depois outra e outra, até que o impossível se repetiu 8 vezes. Quer saber quais eram as palavras daquele áudio? Vou lhe dizer, mas entenda. Elas não funcionam se forem apenas ouvidas. Elas funcionam quando são sentidas, quando são aceitas como verdade, quando são aceitas como já realizadas. As palavras eram simples, tão simples que a maioria subestima seu poder. Está feito, eu venci. Essas eram as palavras que o áudio repetia, mas não era apenas o som delas, era o sentimento que elas despertavam em mim. E quando finalmente comecei a senti-las como uma realidade, não como um desejo, a vida me entregou exatamente o que eu já havia aceitado internamente. E foi nesse momento, nesse exato instante, que aceitei essas palavras. Não como uma possibilidade distante, mas como uma verdade já consumada, quando tudo começou a mudar. Não foi gradual, não foi sutil, foi como se uma porta invisível se abrisse dentro de mim e do outro lado dessa porta estivesse tudo o que eu sempre desejei, esperando apenas que eu cruzasse. O áudio se tornou meu ritual sagrado. Todas as noites, sem exceção, eu me deitava, colocava os fones de ouvido e deixava que aquelas palavras penetrassem em cada célula do meu ser. Não era apenas ouvir, era absorver. Era permitir que cada sílaba, cada pausa, cada entonação se fundisse com minha consciência. E enquanto ouvia, algo extraordinário acontecia. Minha mente parava de resistir. Sabe aquela voz interior que sempre diz: isso é impossível ou isso não vai acontecer comigo? Essa voz começou a se calar e, em seu lugar, surgiu uma nova voz, uma voz de absoluta certeza, uma voz que não questionava, não duvidava, não vacilava. Era a voz da verdade interior, a voz do subconsciente, finalmente alinhada com o que eu desejava. A primeira vitória veio de uma forma quase surreal. Eu tinha ouvido o áudio por exatamente 21 dias consecutivos, 21 dias de repetição diária, 21 dias de imersão profunda nesse estado de certeza. E na manhã seguinte ao primeiro dia, acordei com uma sensação diferente. Não consigo descrever exatamente o que era, mas era como se o ar ao meu redor tivesse mudado de densidade, como se a realidade tivesse se reorganizado durante a noite. Fui à loja, comprei o bilhete, não com esperança, mas com conhecimento. Havia uma diferença sutil, mas profunda na minha energia. Eu não estava tentando ganhar, eu já tinha ganho.
A compra do bilhete era apenas uma formalidade, um gesto necessário para que o mundo físico pudesse expressar o que já era verdade no mundo interior. E quando os números foram sorteados naquela noite, e vi que cada um deles coincidia perfeitamente com os do meu bilhete, não senti surpresa, senti reconhecimento. Era como reencontrar algo que sempre soube que estava lá me esperando. As lágrimas vieram, sim, mas não eram lágrimas de emoção ou incredulidade. Eram lágrimas de profunda gratidão por finalmente ter compreendido como a vida realmente funciona. Mas essa foi apenas a primeira vez, e eu sabia no fundo do meu ser que não seria a última, porque agora eu tinha a chave. Agora eu conhecia o segredo. E o segredo não estava nos números, não estava na sorte, não estava em nenhuma força externa. O segredo estava na minha capacidade de aceitar internamente uma realidade antes que ela se manifestasse externamente. Continuei ouvindo o áudio todas as noites, sem falta, e cada vez que o ouvia, a experiência se aprofundava. As palavras "está feito, eu ganhei" deixaram de ser apenas sons que entravam pelos meus ouvidos. Elas se tornaram meu mantra, meu ritmo cardíaco, minha respiração. Elas se tornaram o que eu era. Deixaram de ser apenas sons que entravam pelos meus ouvidos. Tornaram-se meu mantra, meu ritmo cardíaco, minha respiração. Tornaram-se o que eu era. E então veio a segunda vitória, desta vez apenas 3 semanas após a primeira. E eu sabia exatamente por que tinha acontecido tão rápido. Porque eu não tinha permitido que nenhuma dúvida entrasse. Nenhuma voz de descrença tinha encontrado espaço dentro de mim. Eu estava tão saturado da verdade da realização que o universo não teve outra escolha a não ser entregá-la novamente. As pessoas ao meu redor começaram a me perguntar qual era o meu segredo, como era possível ganhar 2 vezes em tão pouco tempo. E eu sorria porque sabia que, se tentasse explicar, a maioria não entenderia. Pensariam que era sorte, coincidência, algum tipo de estratégia matemática, mas não era nada disso. Era algo muito mais profundo, muito mais poderoso, muito mais real do que qualquer estratégia externa poderia ser. Era o poder da convicção sincera. Era o poder de viver no estado do desejo realizado, mesmo antes que o mundo físico pudesse confirmá-lo. Era o poder de ser tão fiel à visão interior que a realidade exterior não teve outra escolha a não ser se conformar. Eu continuava fazendo meu trabalho habitual, vivendo minha vida aparentemente normal, mas por dentro algo havia mudado para sempre. Eu não era mais a mesma pessoa que era antes de ouvir aquele áudio. Eu havia cruzado um limiar, havia atravessado uma fronteira invisível entre o mundo daqueles que esperam que as coisas aconteçam e o mundo daqueles que fazem as coisas acontecerem através do puro poder da consciência. A terceira vitória chegou 2 meses depois, e dessa vez, mesmo antes de verificar os números, eu já sabia. Havia uma sensação inconfundível, uma espécie de vibração interna que me dizia que tinha acontecido novamente. E quando confirmei, quando vi os números alinhados mais uma vez, simplesmente agradeci. Agradeci não por ter ganho, mas por ter compreendido a lei que rege toda manifestação. Foi nesse momento que comecei a me aprofundar ainda mais no estudo da consciência. Comecei a compreender que o áudio não era mágico por si só. O áudio era apenas um veículo, uma ferramenta que facilitava meu acesso a um estado interno específico. As palavras eram poderosas, sim, mas o verdadeiro poder estava na minha receptividade a elas, na minha disposição de deixar que elas me transformassem. Percebi que todas as noites, quando ouvia o áudio, estava fazendo algo muito específico. Estava programando meu subconsciente, e o subconsciente, uma vez programado com uma convicção verdadeira, não tem outra escolha a não ser criar circunstâncias que correspondam a essa programação. É automático, é inevitável, é uma lei. Então comecei a experimentar, comecei a observar como meu estado interno afetava não apenas os resultados da loteria, mas todas as áreas da minha vida. Percebi que nos dias em que ouvia o áudio com mais intensidade, com mais presença, com mais entrega total, coisas extraordinárias começavam a acontecer. Oportunidades surgiam do nada. Pessoas apareciam com propostas inesperadas. Portas se abriam onde antes só havia paredes.
A quarta vitória foi diferente das outras. Não porque o processo fosse diferente, mas porque minha compreensão havia se ampliado. Eu não me limitava mais a repetir palavras. Estava incorporando um estado de ser. Estava me tornando aquele que já possui, aquele para quem a abundância não é uma exceção, mas uma regra. E foi nesse momento que algo crucial aconteceu. Deixei de ver as vitórias na loteria como eventos separados e comecei a vê-las como expressões naturais do meu estado de consciência. Cada vitória não era um milagre isolado, era simplesmente o desenvolvimento lógico e natural de quem eu havia me tornado internamente. O áudio continuava sendo meu companheiro noturno, mas agora eu não precisava mais apenas ouvi-lo passivamente. Eu havia internalizado sua mensagem tão profundamente que as palavras se tornaram parte da minha estrutura mental. Está feito. Eu ganhei. Isso ressoava dentro de mim, mesmo quando eu não estava pensando conscientemente nisso. Era como se essas palavras tivessem criado um novo padrão neural em meu cérebro, um novo caminho que minha mente seguia automaticamente. E quanto mais eu seguia esse caminho, mais ele se fortalecia, mais se tornava minha resposta padrão à vida. Houve um período entre a quarta e a quinta vitória em que coloquei minha fé à prova. 3 meses se passaram sem nenhuma vitória, e pela primeira vez desde o início, senti uma pontada de dúvida tentando se infiltrar. Tinha acabado. Eu tinha esgotado minha sorte. Tudo aquilo tinha sido apenas uma fase temporária. Mas então, me lembrei do que tinha aprendido. A dúvida é apenas um pensamento, e os pensamentos podem ser mudados. Então, em vez de permitir que a dúvida crescesse, voltei ao áudio com ainda mais intensidade. Eu o ouvia não uma vez por dia, mas 2, às vezes 3. Saturei minha consciência com essa verdade até que não restasse espaço para nada que a contradissesse. E algo extraordinário aconteceu. A dúvida não apenas desapareceu, mas se transformou em uma certeza ainda mais profunda, porque agora eu havia testado o processo, vi como a dúvida tentava me derrubar e escolhi conscientemente voltar ao estado de certeza. E essa escolha consciente fortaleceu minha convicção de uma maneira que nenhuma vitória fácil poderia ter feito. A quinta vitória chegou logo quando eu havia reconstruído completamente minha fé, e dessa vez foi a maior até então, não apenas em valor monetário, mas em significado espiritual, porque essa vitória demonstrou algo essencial. Mesmo quando a manifestação demora a chegar, mesmo quando há um período de aparente silêncio, a lei continua funcionando. O subconsciente continua trabalhando. E se você mantiver a fé, se persistir no estado de desejo realizado, a manifestação é inevitável. Foi após essa quinta vitória que decidi me aprofundar ainda mais no estudo do subconsciente. Comecei a ler tudo o que pude encontrar sobre a manifestação, sobre a lei da atração, sobre o poder da mente, e percebi que o áudio que havia descoberto continha, em essência, todos os princípios fundamentais que os grandes mestres ensinaram ao longo da história. As palavras "está feito, eu ganhei" não eram apenas afirmações positivas, eram declarações de uma verdade já existente. Elas não tentavam criar algo do nada, reconheciam algo que já existia no plano invisível e simplesmente permitiam que se manifestasse no plano visível. Comecei a perceber que toda a criação funciona assim. Tudo o que já existe no mundo físico existiu primeiro no mundo das ideias, no mundo da imaginação, no mundo da consciência. E o processo de trazer algo da consciência para a forma física é exatamente o processo que eu estava usando com a loteria. Saturava o subconsciente com a realidade desejada até que ela não tivesse mais escolha a não ser se manifestar. A sexta vitória foi tranquila. Não houve drama, não houve luta, não houve dúvida. Foi como colher um fruto de uma árvore que eu havia plantado e cuidado pacientemente. O processo havia se tornado tão natural, tão fluido, tão automático, que ganhar na loteria havia se tornado algo quase mundano, não porque não fosse importante, mas porque havia se tornado uma expressão normal do meu estado de consciência. E foi nesse momento que comecei a compartilhar meu segredo com algumas pessoas próximas. Não com todas,
porque sabia que muitas não estariam preparadas para compreendê-lo, mas com aquelas que eu sentia que tinham a mente e o espírito suficientemente abertos para aceitar essa verdade. E o que aconteceu foi fascinante. Algumas pessoas se conectaram imediatamente com a mensagem, entenderam na primeira explicação, captaram a essência do que eu estava dizendo, e essas pessoas começaram sua própria jornada com o áudio, com as palavras, com o processo de saturar o subconsciente. Mas outras pessoas resistiram. Queriam acreditar, mas seu condicionamento mental era muito forte. Elas passaram a vida inteira acreditando que a loteria é pura sorte, que não há como influenciar o resultado, que pensar de outra forma é uma ilusão ou um pensamento mágico. E para essas pessoas nenhuma explicação era suficiente. Elas precisariam de suas próprias experiências para compreender. Não julguei ninguém, porque sabia que cada pessoa se encontra em seu próprio estágio de despertar. Alguns estão preparados para essa verdade, outros ainda não. E tudo bem, a verdade não precisa ser aceita por todos para continuar sendo verdade. A 7ª vitória foi especial por um motivo diferente, porque desta vez, antes de comprar o bilhete, tive um sonho. No sonho, eu estava em um campo aberto e uma voz, não sei de onde veio, me disse exatamente quais números escolher. E quando acordei, os números ainda estavam frescos na minha mente, tão claros como se estivessem escritos na minha frente. Segui o que o sonho me mostrou, e quando esses números saíram, soube que havia acessado um nível ainda mais profundo de conexão com minha consciência criativa. O subconsciente não estava apenas respondendo às minhas afirmações conscientes, estava começando a me guiar ativamente, a me mostrar o caminho, a revelar informações que minha mente consciente não poderia ter acessado. Isso me fez perceber algo profundo. O subconsciente não é apenas um receptor passivo de programação. É uma inteligência viva, uma sabedoria infinita que tem acesso a informações muito além do que nossos 5 sentidos podem captar. E quando você estabelece uma comunicação clara e consistente com essa inteligência, coisas extraordinárias começam a acontecer. O áudio continuava sendo minha principal ferramenta, mas agora eu também havia desenvolvido outras práticas. Comecei a meditar profundamente antes de dormir, criando um estado de total receptividade. Comecei a visualizar com mais detalhes não apenas o resultado final da vitória, mas todo o processo. A compra do bilhete, a verificação dos números, a sensação de vitória, a profunda gratidão. E percebi que quanto mais detalhada e sensorial era minha visualização, mais poderosa ela se tornava. Não bastava pensar, eu ganhei. Era necessário sentir a textura dessa vitória, ver as cores, ouvir os sons, experimentar as emoções, viver completamente nessa realidade, mesmo antes que ela se manifestasse fisicamente. Entre a 7ª e a 8ª vitória, algo inesperado aconteceu. Comecei a perder o interesse pelo dinheiro em si. Não que o dinheiro não fosse importante ou útil, mas eu havia compreendido algo mais fundamental. O verdadeiro prêmio não era o dinheiro. O verdadeiro prêmio era o conhecimento de como funciona a criação. Eu havia descoberto que sou um ser criador, que minha consciência molda minha realidade, que não sou vítima das circunstâncias, mas autor do meu destino. E esse conhecimento valia infinitamente mais do que qualquer quantia de dinheiro. Foi com essa compreensão ampliada que encarei a 8ª vitória. E dessa vez foi diferente de todas as outras, porque não havia mais nenhum apego, não havia mais nenhuma necessidade, não havia mais nenhuma sensação de que eu precisava vencer para provar algo a mim mesmo ou aos outros. Simplesmente entrei em um estado de certeza, não porque quisesse vencer, mas porque era natural, era como respirar, sem esforço, sem planejar, simplesmente fluindo naturalmente. E quando a 8ª vitória chegou, senti uma paz profunda, uma sensação de plenitude, não porque não pudesse haver mais vitórias, mas porque tinha completado um ciclo. Eu tinha demonstrado a mim mesmo 8 vezes seguidas que a lei da consciência é real, é confiável, é algo em que se pode basear toda a vida. Agora deixe-me contar-lhe algo importante sobre o áudio. Muitas pessoas me perguntam, qual é o áudio mágico? Onde posso encontrá-lo?
Se eu ouvir esse áudio, também vou ganhar na loteria. E minha resposta sempre surpreende as pessoas, porque a verdade é que o áudio em si não tem nenhum poder mágico. O poder nunca esteve no áudio. O poder sempre esteve em mim. O áudio foi apenas um catalisador, uma ferramenta que me ajudou a acessar um estado interno que já existia dentro de mim. As palavras "está feito, eu ganhei" poderiam ter vindo de qualquer lugar. Poderiam ter sido escritas em um papel, poderiam ter sido cantadas em uma música, poderiam ter sido sussurradas por uma voz interior. O que importava não era a fonte das palavras, mas minha receptividade a elas. Era a minha disposição em permitir que essas palavras me transformassem. Era a minha escolha consciente de saturar meu subconsciente com essa verdade até que se tornasse minha única realidade. E é por isso que posso dizer com absoluta certeza: você não precisa do mesmo áudio que eu usei. Você só precisa compreender o princípio. Você só precisa compreender que sua consciência cria sua realidade, que seu subconsciente responde às crenças que você alimenta, que você tem o poder de escolher em que acreditar, e essa escolha determinará o que você experimenta. Após a 8ª vitória, algo curioso aconteceu. Parei de jogar na loteria por um tempo, não porque tivesse perdido a fé no processo, mas porque compreendi que o processo não era sobre a loteria, era sobre a consciência, era sobre a criação, era sobre descobrir quem eu realmente sou e do que sou capaz. E comecei a aplicar os mesmos princípios a outras áreas da minha vida. Comecei a usar a mesma técnica para melhorar minha saúde, para aprofundar meus relacionamentos, para ampliar minha compreensão espiritual, e descobri que a lei funciona em todas as áreas, não apenas com dinheiro, não apenas com eventos externos, mas com tudo, porque a verdade fundamental é esta: você não é um ser físico que tem experiências espirituais ocasionais. Você é um ser espiritual que tem uma experiência física temporária. E como ser espiritual, você é essencialmente consciência. E a consciência tem o poder de criar, moldar, manifestar. O mundo físico é apenas o reflexo externo da realidade interior. Mude a realidade interior, e o mundo exterior não terá outra escolha a não ser mudar. Também é automático, é inevitável, é lei. Agora, deixe-me contar algo que descobri ao longo desse processo. Existem 3 elementos essenciais que devem estar presentes para que a manifestação ocorra, e esses 3 elementos são clareza, sentimento e persistência. Clareza significa saber exatamente o que você quer, não um desejo vago ou ambíguo, mas uma visão cristalina do resultado que você deseja experimentar. Quando ouvia o áudio, não pensava vagamente em ser rico ou ter mais dinheiro. Eu me concentrava especificamente em ganhar na loteria. A clareza cria um objetivo definido para o subconsciente. O sentimento é o combustível que alimenta a manifestação. Você pode ter toda a clareza do mundo, mas se não houver um sentimento genuíno por trás da sua intenção, ela continuará sendo apenas um pensamento sem força. O sentimento é o que imprime a realidade desejada no subconsciente. É o que faz com que o subconsciente reconheça essa realidade como verdadeira e comece a trabalhar para manifestá-la. E a persistência é o que sustenta todo o processo ao longo do tempo, porque raramente a manifestação ocorre instantaneamente. Geralmente, há um intervalo entre a semente plantada na consciência e o fruto colhido na realidade física. E durante esse intervalo, é crucial manter a fé, continuar alimentando o sentimento, não permitir que a dúvida ou o desânimo contaminem a visão. Esses 3 elementos, clareza, sentimento e persistência, estiveram presentes nas 8 vitórias. Cada vez que ouvia o áudio, reforçava esses 3 aspectos, mantinha clara minha intenção, amplificava meu sentimento de certeza e demonstrava persistência através da repetição diária. E aqui está algo fascinante que descobri. O subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Para o subconsciente, se você imaginar algo com detalhes sensoriais suficientes e com um sentimento genuíno, é como se já tivesse acontecido. E quando o subconsciente aceita algo como se já tivesse acontecido, automaticamente,
Começa a criar circunstâncias externas que correspondem a essa realidade interna, não por magia, mas através de mudanças sutis no seu comportamento, na sua energia, nas suas escolhas que inevitavelmente conduzem ao resultado desejado. Por exemplo, antes da minha primeira vitória, notei que comecei a agir de forma diferente. Eu andava com mais confiança, falava com mais convicção, tomava decisões com mais clareza, não porque estivesse tentando agir de forma diferente, mas porque, internamente, eu já havia me tornado a pessoa que ganhou na loteria. E essa mudança interna se refletiu em mudanças externas de maneiras que minha mente consciente nem mesmo poderia ter planejado. Eu escolhi comprar o bilhete em um lugar específico, em um horário específico, com números específicos. E todas essas escolhas foram guiadas por uma inteligência mais profunda, que operava abaixo do nível da consciência. Isso me leva a outro ponto crucial. Não é necessário saber como isso se manifestará. Na verdade, tentar controlar o como geralmente atrapalha o processo. Seu trabalho é apenas definir claramente o que e saturar seu subconsciente com a sensação de que já está feito. O como será encarregado pela inteligência infinita do subconsciente. Nunca tentei descobrir os números vencedores por meio de análises matemáticas ou estatísticas. Nunca tentei criar uma estratégia para aumentar minhas chances. Simplesmente mantive meu foco no estado final, a certeza de que havia ganhado, e deixei o universo organizar os detalhes. E os detalhes sempre se organizaram perfeitamente, às vezes de maneiras que eu nunca poderia ter previsto, às vezes por meio de coincidências tão impressionantes que outras pessoas chamariam de milagres. Mas eu sabia que não eram milagres, eram apenas a lei natural da consciência em ação. Após as 8 vitórias, muitas pessoas começaram a me procurar para aprender o que eu havia aprendido e percebi que isso acarretava uma responsabilidade, porque esse conhecimento é poderoso. E o poder sem sabedoria pode ser perigoso. Então, comecei a ensinar, não apenas a técnica, mas também os princípios mais profundos por trás dela. Comecei a enfatizar que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na compreensão, que a verdadeira vitória não está em ganhar na loteria, mas em descobrir quem você realmente é e do que é capaz. E descobri algo interessante. Algumas pessoas conseguiam aplicar os princípios imediatamente e começavam a ver resultados rápidos. Outras lutavam, não porque o processo não funcionasse, mas porque tinham bloqueios internos, crenças limitantes profundamente enraizadas que contradiziam o que estavam tentando manifestar. Por exemplo, algumas pessoas tinham crenças inconscientes de que o dinheiro é ruim, que as pessoas ricas são gananciosas ou que não merecem a abundância. E essas crenças, operando no subconsciente, sabotavam qualquer tentativa de manifestar riqueza, porque não se pode manifestar externamente algo que se rejeita internamente. Portanto, parte do processo de ensino consistia em ajudar as pessoas a identificar e transformar essas crenças limitantes. E isso às vezes levava tempo, porque essas crenças geralmente se formavam na infância, reforçadas por anos de condicionamento social, e se tornavam parte da identidade da pessoa a tal ponto que ela nem percebia que elas estavam lá. Mas quando essas crenças eram identificadas e transformadas, quando a pessoa conseguia limpar seu subconsciente dessas contradições internas, os resultados eram espetaculares, não apenas com a manifestação do dinheiro, mas com uma transformação completa da vida. Vi pessoas superarem doenças que os médicos diziam ser incuráveis. Vi relacionamentos serem restaurados após anos de separação. Vi carreiras decolarem de maneiras inesperadas. Vi vidas completamente transformadas, simplesmente pela aplicação consciente dos princípios da manifestação. E tudo isso confirmou algo que eu já suspeitava. O princípio é universal, não se aplica apenas a uma área específica da vida, aplica-se a tudo, porque o princípio é simplesmente este. A consciência cria a realidade, e isso é verdade independentemente da área em que você o aplica. Agora, especificamente sobre o áudio, muitos me perguntam se ainda o ouço, e a resposta é às vezes sim, às vezes não,
porque depois de tanto tempo, essas palavras estão profundamente integradas na minha consciência, que já não preciso do estímulo externo para acessar o estado que elas produzem. Posso fechar os olhos a qualquer momento e entrar instantaneamente no estado de está feito, eu venci. Não preciso de música, não preciso de um áudio específico, não preciso de nenhuma ferramenta externa. O estado se tornou parte de quem eu sou. Mas para quem está começando, ferramentas como os áudios de afirmação podem ser extremamente úteis. Elas fornecem uma estrutura, um ritual, uma âncora que ajuda a mente a entrar no estado desejado. E não há nada de errado em usar essas ferramentas. Na verdade, eu as recomendo fortemente para iniciantes. O segredo é entender que a ferramenta não é a fonte do poder. Você é a fonte do poder. A ferramenta apenas ajuda você a acessar esse poder mais facilmente. É como usar uma lupa para acender uma fogueira. A lupa não cria o fogo. Ela apenas concentra os raios do sol de uma maneira que permite que o fogo surja. O sol já estava lá. O fogo já era uma possibilidade. A lupa apenas facilitou a manifestação. E assim é com os áudios, as afirmações, as visualizações ou qualquer outra técnica de manifestação. Eles não criam algo do nada, apenas facilitam seu acesso a um poder que já existe dentro de você. Após as 8 vitórias, tive que lidar com algo que não havia previsto. Atenção indesejada. As pessoas começaram a me ver como uma espécie de guru ou mestre iluminado, e embora eu apreciasse o reconhecimento, também sabia que havia um perigo nisso. O perigo era que as pessoas colocassem o poder fora de si mesmas, que pensassem que eu tinha algo especial que elas não tinham, que me vissem como a fonte da sabedoria, em vez de reconhecerem a fonte dentro de si mesmas. Então, toda vez que alguém vinha me ver e me tratava como se eu fosse especial, eu me certificava de lembrá-los. Eu não sou especial. Simplesmente descobri uma lei universal que está ao alcance de todos. Você tem o mesmo poder dentro de você. Você só precisa aprender a acessá-lo. E essa sempre foi uma lição difícil de aceitar para algumas pessoas, porque é mais confortável acreditar que outras pessoas têm poderes especiais do que assumir a responsabilidade de desenvolver o próprio poder. É mais fácil colocar alguém em um pedestal e adorá-lo do que fazer o trabalho interno necessário para se transformar. Mas eu sempre insisti nesse ponto porque sabia que se as pessoas não compreendessem que o poder está dentro delas, nunca se empoderariam verdadeiramente, sempre dependeriam de algo ou alguém externo. Com o tempo, desenvolvi um método estruturado para ensinar esses princípios. Não um sistema rígido, porque sabia que cada pessoa é única e precisa encontrar sua própria maneira de aplicar os princípios, mas um quadro geral que oferece orientação sem ser restritivo. O primeiro passo do método é sempre o mesmo: decidir claramente o que se deseja. Não um desejo vago, mas uma intenção específica e definida, e não qualquer desejo, mas um desejo que realmente ressoe em você, que venha do coração, não do ego ou da pressão social. O segundo passo é criar uma representação sensorial vívida dessa realidade desejada. Ver como seria, sentir como seria, ouvir os sons, experimentar as emoções. Quanto mais real você puder tornar essa experiência em sua imaginação, mais poderosa ela será. O terceiro passo é saturar o subconsciente com essa realidade por meio da repetição constante. E é aqui que ferramentas como o áudio que usei se tornam valiosas, porque a repetição é crucial. O subconsciente aprende através da repetição. Uma vez não é suficiente, 10 vezes não é suficiente. Você tem que repetir até que se torne algo automático, até que se torne sua resposta padrão. O quarto passo é manter a fé durante o intervalo entre a intenção e a manifestação. E este é frequentemente o passo mais difícil, porque durante esse intervalo parece que nada está acontecendo. O mundo exterior continua mostrando a antiga realidade e é fácil desistir, pensar que não está funcionando, voltar aos velhos padrões. Mas é precisamente nesse momento que a fé é mais crucial, porque é nesse momento que o subconsciente está trabalhando sob a superfície, reorganizando as circunstâncias,
alinhando os acontecimentos, preparando a manifestação. E se você desistir nesse momento, você interrompe o processo antes que ele possa ser concluído. Eu sempre uso a metáfora de plantar uma semente. Quando você planta uma semente na terra, nada acontece imediatamente. Os dias passam, e a superfície do solo parece exatamente a mesma. Mas sob a superfície, processos invisíveis estão ocorrendo. A semente está germinando, raízes estão se formando, força vital está se acumulando. E se você ficar impaciente e desenterrar a semente para verificar se ela está crescendo, você destruirá todo o processo. Você precisa confiar que, dadas as condições adequadas, a semente inevitavelmente se tornará uma planta. Não porque você a force, mas porque é da natureza da semente crescer. E assim é com a manifestação. Plante a semente da sua intenção no solo fértil do seu subconsciente. Regue-a com sentimento e repetição. E então, confie que a natureza seguirá seu curso. Não desenterre a semente todos os dias com dúvidas. Mantenha a fé e espere pacientemente pela colheita. Essa metáfora da semente me ajudou enormemente, especialmente durante aquele período de 3 meses entre a 4ª e a 5ª vitória. Quando a dúvida tentava se infiltrar, eu me lembrava disso. A semente está germinando. O fato de ainda não ver o broto não significa que nada esteja acontecendo. Tenho que manter a fé e continuar regando. E quando finalmente chegou a 5ª vitória, foi ainda mais doce porque eu havia superado o teste da paciência. Eu havia provado a mim mesmo que minha fé era forte o suficiente para resistir ao período de aparente silêncio. Outra coisa que aprendi ao longo desse processo foi a importância do desapego. Pode parecer contraditório. Como é possível desejar algo intensamente e, ao mesmo tempo, estar desapegado do resultado? Mas há uma diferença crucial entre intenção e apego. Intenção é quando você sabe o que quer e mantém um foco claro nisso. Apego é quando você fica tão obcecado com o resultado que cria ansiedade e desespero. A intenção é poderosa, o apego é debilitante. Quando você está apegado, fica constantemente verificando se já se manifestou, ficando ansioso quando não vê resultados imediatos, permitindo que a dúvida e o medo o dominem, e essas emoções negativas contradizem a energia de certeza que você está tentando cultivar. Mas quando você tem intenção sem apego, mantenha clareza sobre o que deseja enquanto permanece em paz no presente. Você confia que a manifestação chegará no momento certo e até que chegue, você está bem. Você não está desesperado, não está impaciente. Você está em um estado de confiança expectante. Esse estado de espera confiante é, na minha experiência, o estado mais poderoso para a manifestação. Não é dúvida disfarçada de paciência, é uma certeza genuína que reconhece que há um processo natural que deve se desenvolver. E descobri que quanto mais cultivava esse estado, mais rápidas e fáceis se tornavam as manifestações. Era como se o universo respondesse à minha confiança com entregas cada vez mais rápidas. As primeiras vitórias levaram semanas ou meses. As últimas vitórias ocorreram em questão de dias, não porque eu tivesse desenvolvido alguma técnica secreta adicional, mas simplesmente porque minha fé havia se fortalecido. Eu havia provado a mim mesmo tantas vezes que o processo funciona, que não havia mais espaço para dúvidas. E sem a dúvida para atrapalhar, a manifestação fluía naturalmente. Agora, algo importante que preciso esclarecer. Não estou sugerindo que todos devam tentar ganhar na loteria. A loteria foi simplesmente o veículo que escolhi para explorar e demonstrar esses princípios por mim mesmo, mas os mesmos princípios se aplicam a qualquer objetivo. Você pode usar esses princípios para manifestar um emprego melhor, um relacionamento amoroso, uma saúde melhor, crescimento espiritual, criatividade artística ou qualquer outra coisa que você deseje genuinamente. O processo é exatamente o mesmo. Clareza, sentimento, repetição, fé. Na verdade, alguns dos alunos que ensinei nunca se interessaram pela loteria. Eles aplicaram os princípios a outras áreas e obtiveram resultados igualmente impressionantes.
Uma mulher manifestou a cura completa de uma doença autoimune que sofria há anos. Um homem manifestou um relacionamento com sua alma gêmea após décadas de solidão. Uma jovem manifestou uma bolsa integral para a universidade dos seus sonhos. E em cada caso, o processo foi o mesmo que eu havia usado com a loteria. Clareza sobre o desejo, saturação do subconsciente por meio da repetição e do sentimento, fé inabalável no resultado e, finalmente, inevitavelmente, a manifestação. Isso me ensinou algo profundo. Não há nada de especial na loteria. Ela foi apenas o laboratório onde os princípios foram fornecidos. Os princípios em si são universais e podem ser aplicados a qualquer coisa. E quanto mais eu via outras pessoas aplicando os princípios com sucesso em suas próprias vidas, mais profunda ficava a minha compreensão. Porque cada história de sucesso era mais uma confirmação de que isso não é apenas minha verdade pessoal, mas uma lei universal que funciona para qualquer um que a aplique corretamente. Também houve fracassos, pessoas que experimentaram o processo e não viram resultados. E sempre que isso acontecia, eu investigava para entender o porquê. E em todos os casos, descobri que faltava um ou mais dos elementos essenciais. Às vezes era a falta de clareza. A pessoa tinha um desejo muito vago, muito amplo, sem uma definição específica o suficiente para que o subconsciente pudesse trabalhar com ele. Às vezes era falta de sentimento genuíno. A pessoa repetia afirmações mecanicamente, sem realmente sentir a realidade do que estava afirmando. E sem o sentimento, as palavras são apenas sons vazios. Às vezes era falta de persistência. A pessoa tentava por alguns dias ou semanas, não via resultados imediatos e desistia. Desenterrava a semente antes que ela pudesse germinar. E às vezes, e isso era o mais comum, havia contradições internas. A pessoa conscientemente queria uma coisa, mas subconscientemente acreditava em algo oposto. E quando há um conflito entre o consciente e o subconsciente sempre vence, porque o subconsciente é muito mais poderoso. Então parte do meu trabalho como professor passou a ser ajudar as pessoas a identificar essas contradições internas e resolvê-las. E isso, às vezes, exigia mergulhar profundamente em crenças antigas, traumas não curados, padrões familiares herdados. Mas quando esse trabalho interno era feito, quando as contradições eram resolvidas, quando a pessoa alcançava um verdadeiro alinhamento entre o que desejava conscientemente e o que acreditava subconscientemente, os resultados eram sempre espetaculares. Lembro-me especialmente de um homem que veio me ver depois de tentar o processo por meses, sem nenhum resultado. Ele estava frustrado, prestes a desistir, convencido de que era diferente dos outros, que o processo simplesmente não funcionava para ele. Quando conversamos profundamente, descobrimos que ele tinha uma crença subconsciente profundamente enraizada de que não merecia ser feliz. Essa crença lhe foi incutida na infância por um pai abusivo que lhe dizia constantemente que ele era inútil e não merecia nada de bom. E embora conscientemente tentasse manifestar abundância e sucesso, subconscientemente estava sabotando cada tentativa porque acreditava que não merecia. Seu subconsciente estava simplesmente sendo fiel à sua crença central sobre si mesmo. Então, trabalhamos juntos para transformar essa crença. Não foi rápido, não foi fácil. Levou meses de trabalho interno constante, de enfrentar velhas dores, de escolher conscientemente uma nova narrativa sobre si mesmo. Mas quando ele finalmente conseguiu acreditar de verdade, não apenas intelectualmente, mas em um nível visceral, que merecia abundância e felicidade, tudo mudou. Em questão de semanas, ele recebeu uma promoção inesperada no trabalho. Um relacionamento amoroso floresceu e ele disse sentir uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Essa experiência me ensinou algo crucial. As técnicas de manifestação não funcionam sozinhas. Elas devem ser apoiadas por um senso saudável de autoestima, por uma crença fundamental de que você merece receber o que deseja. E, infelizmente, muitas pessoas têm crenças limitantes profundamente enraizadas sobre seu próprio valor. Crenças que foram implantadas na infância, reforçadas por experiências negativas
e que nunca foram questionadas ou transformadas. Então agora, quando ensino os princípios da manifestação, sempre começo com o trabalho de autoestima, ajudando a pessoa a reconhecer e transformar qualquer crença limitante sobre si mesma, porque sem essa base, nenhuma técnica de manifestação será realmente eficaz. Voltando ao áudio, algo que nunca mencionei antes é que, depois de usar o áudio original por um tempo, comecei a criar minhas próprias versões, áudios personalizados com minhas próprias palavras, minha própria voz, focados especificamente no que eu queria manifestar em diferentes momentos. E descobri que esses áudios personalizados eram ainda mais poderosos do que o original, porque estavam perfeitamente sintonizados com minha voz interior, minhas necessidades específicas, minha linguagem única. Então comecei a ensinar as pessoas a criar seus próprios áudios, e os resultados foram fantásticos. Cada pessoa criava algo único, algo que ressoava profundamente com sua própria consciência, e essas gravações personalizadas se tornavam poderosas ferramentas de transformação. O processo era simples: escolher as palavras que mais ressoavam, gravá-las com a própria voz em um estado de elevação emocional e depois ouvi-las repetidamente, especialmente antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo. E descobri que não importava se a pessoa tinha uma boa voz ou habilidades técnicas de gravação. O que importava era a sinceridade, o sentimento genuíno, a convicção por trás das palavras. O subconsciente não se importa com a produção profissional. Ele responde à autenticidade. Uma das alunas criou um áudio de apenas 2 minutos, apenas as palavras essenciais repetidas com profunda convicção, e manifestou seu desejo em menos de 3 semanas, porque aqueles 2 minutos continham tudo o que era necessário: clareza, sentimento e convicção absoluta. Outro aluno criou um áudio de 30 minutos, incluindo música de fundo, várias afirmações e visualização guiada. E também funcionou perfeitamente para ele, porque esse era o formato que ressoava nele, que o ajudava a entrar no estado adequado. Isso me ensinou que não existe uma única maneira correta de fazer isso. Existem apenas princípios que devem ser respeitados, e dentro desses princípios, há uma flexibilidade infinita para personalização. Alguns preferem áudios, outros preferem escrever afirmações, outros preferem a visualização silenciosa, outros preferem o movimento físico combinado com a intenção mental. Todos esses métodos funcionam, desde que os princípios essenciais sejam respeitados. O importante não é o método específico, mas a consistência em sua aplicação. Você deve encontrar um método que funcione para você e, então, se comprometer totalmente com ele. Não pule de uma técnica para outra, mas escolha uma abordagem e mergulhe profundamente nela. Eu escolhi o áudio porque funcionava para mim, se encaixava no meu estilo de aprendizagem, na minha natureza auditiva, na minha necessidade de um ritual estruturado. Mas reconheço que outras pessoas podem precisar de abordagens diferentes, e tudo bem. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e isso não invalida os princípios. Significa apenas que cada pessoa deve encontrar sua própria maneira de aplicá-los. Após as 8 vitórias na loteria, muitas pessoas me perguntaram: você vai continuar jogando? Vai tentar ganhar mais vezes? E minha resposta sempre surpreende. Não necessariamente, porque, como eu disse, a loteria foi apenas o veículo, foi o laboratório onde testei e comprovei os princípios. Agora que os princípios estão testados, comprovados e completamente integrados na minha consciência, não preciso mais provar nada. Claro, ainda compro um bilhete de vez em quando, mais por diversão do que por necessidade, e às vezes ganho, às vezes não, mas já não me importo porque o verdadeiro prêmio eu já ganhei: o conhecimento de como funciona a criação. E esse conhecimento eu aplico constantemente em todas as áreas da vida. Quando quero melhorar minha saúde, uso os mesmos princípios. Quando quero aprofundar um relacionamento, os mesmos princípios. Quando quero ampliar minha compreensão espiritual, os mesmos princípios. Porque os princípios são universais, não são específicos para dinheiro ou loteria. Eles se aplicam a tudo,
porque são simplesmente a descrição de como a consciência interage com a realidade. E quanto mais vivo de acordo com esses princípios, mais toda a minha vida se transforma. Não apenas em termos de circunstâncias externas, embora estas tenham certamente melhorado drasticamente, mas em termos de paz interior, clareza mental e senso de propósito. Eu costumava acordar com ansiedade, preocupação com o futuro e medo de não ter o suficiente. Agora acordo com uma confiança tranquila, sabendo que tenho o poder de criar o que preciso, que o universo é abundante, que sou capaz de manifestar qualquer realidade que escolher. Essa transformação interior vale infinitamente mais do que qualquer quantia de dinheiro, porque o dinheiro pode ser perdido, as circunstâncias podem mudar, mas o conhecimento e a consciência expandida permanecem para sempre. E é por isso que agora dedico tanto tempo a ensinar e compartilhar esses princípios, porque sei que cada pessoa que os compreende e aplica está se libertando das limitações autoimpostas, despertando para seu verdadeiro poder, tornando-se o criador consciente que sempre esteve destinado a ser. E não há maior presente que eu possa dar do que este. Não posso dar dinheiro a todo mundo. Não posso resolver os problemas externos de todos, mas posso ensinar os princípios que permitem que cada pessoa resolva seus próprios problemas, crie sua própria abundância, manifeste sua própria versão ideal da vida. E quando vejo alguém finalmente entender isso, quando vejo essa luz acender nos olhos de alguém, enquanto compreende pela primeira vez que realmente tem esse poder, não há nada mais gratificante, porque sei que a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Pode levar algum tempo para integrar completamente os princípios. Pode haver obstáculos e desafios no caminho, mas uma vez que você vê a verdade, não pode deixar de vê-la. Depois que você sabe que sua consciência cria sua realidade, não pode mais ficar inconsciente disso. E aos poucos, gradualmente, inevitavelmente, essa pessoa começará a transformar sua vida. Talvez comece com algo pequeno, uma pequena manifestação aqui, um objetivo menor alcançado ali, mas cada sucesso fortalecerá sua fé, ampliará sua compreensão e gerará impulso para manifestações maiores. E com o tempo, se persistir, se continuar aplicando os princípios fielmente, chegará ao ponto em que a manifestação se torna quase automática, onde você pode simplesmente decidir o que quer e confiar que isso chegará, onde a criação consciente se torna sua forma natural de viver. Esse é o estado que alcancei, e é o estado que desejo para todos que encontro. Não porque eu seja especial ou iluminado, mas porque sei que todo ser humano tem esse potencial. É nossa natureza essencial como consciência criadora. E quanto mais pessoas despertarem para essa verdade, mais o mundo inteiro se transformará. Porque quando você tem a consciência criativa, operando em nível individual, e então tem milhares, milhões de indivíduos criando conscientemente realidades positivas, o impacto coletivo é imenso. Imagine um mundo em que a maioria das pessoas compreende que são criadoras de sua própria realidade, onde as pessoas não se veem mais como vítimas impotentes das circunstâncias, mas como poderosos autores de seu próprio destino. Esse mundo teria muito menos sofrimento desnecessário, muito menos sentimento de impotência, muito menos desespero e desesperança, porque as pessoas saberiam que sempre há um caminho, sempre há uma solução, sempre há possibilidade de mudança. Não é que não houvesse desafios. Os desafios sempre existirão, mas a atitude em relação aos desafios seria completamente diferente. Em vez de se sentir derrotada por um desafio, a pessoa o veria como uma oportunidade de aplicar seus poderes criativos de uma nova maneira. Essa é a visão que me inspira agora. Não apenas minha própria transformação, mas a transformação coletiva que é possível quando mais e mais pessoas despertam para essa verdade. E é por isso que continuo ensinando, continuo compartilhando, continuo testemunhando o que descobri, não para me glorificar nem para criar seguidores, mas para plantar sementes de consciência que possam germinar e florescer na vida de cada pessoa que esteja pronta para recebê-las,
porque no final das contas é isso que realmente importa. Não quantas vezes ganhei na loteria, não quanto dinheiro acumulei, mas quantas consciências foram tocadas, quantas vidas foram transformadas, quanto sofrimento foi aliviado ao compartilhar esse conhecimento. E posso dizer com certeza que desde que comecei a ensinar esses princípios, vi transformações que rivalizam ou superam minhas próprias 8 vitórias na loteria. Vi pessoas curarem o incurável. Vi pessoas encontrarem o amor após anos de solidão. Vi pessoas descobrirem um propósito após décadas de vazio. E cada uma dessas histórias me enche de profunda gratidão, porque me lembra que o conhecimento que recebi não era apenas para mim, era para ser compartilhado, multiplicado, difundido pelo mundo. E assim, olhando para trás em toda essa jornada, desde a primeira vez que ouvi aquele áudio até agora, vejo uma progressão perfeita. Cada vitória não foi apenas ganhar dinheiro, foi aprender uma lição mais profunda sobre a natureza da realidade e o poder criativo da consciência. A primeira vitória me ensinou que é possível. A segunda me ensinou que não foi sorte. A terceira me ensinou que existe uma lei que rege isso. A quarta me ensinou a importância da persistência diante da dúvida. A quinta me ensinou que o tempo de manifestação pode variar, mas a lei é constante. A sexta me ensinou que a manifestação pode se tornar natural e sem esforço. A sétima me ensinou que existe uma inteligência subconsciente que pode guiar ativamente. A oitava me ensinou que o verdadeiro prêmio é o conhecimento, não o resultado externo. E agora, tendo completado esse ciclo de aprendizado, sinto que entrei em uma nova fase. Uma fase em que não estou mais testando os princípios por mim mesmo, mas vivendo a partir deles como minha realidade fundamental. Não verifico mais se funcionam, sei que funcionam. Não questiono mais se a manifestação é real. Eu vivo nela constantemente. Não duvido mais do meu poder criativo, ele é simplesmente quem eu sou. E a partir dessa plataforma de certeza estabelecida, agora posso ajudar outras pessoas a percorrerem sua própria jornada de descoberta. Posso pegar na mão de alguém enquanto dá os seus primeiros passos vacilantes na aplicação destes princípios. Posso encorajar alguém quando a dúvida ameaça dominá-lo. Posso comemorar com alguém quando tem a sua primeira manifestação bem-sucedida. Porque me lembro de cada etapa dessa jornada. Lembro-me da emoção da primeira descoberta. Lembro-me da dúvida que surgiu quando as coisas não se manifestavam tão rapidamente como eu queria. Lembro-me do momento em que tudo finalmente se encaixou e eu realmente entendi. E tendo passado por todo o processo eu mesmo, posso oferecer não apenas teoria abstrata, mas um guia prático baseado na experiência vivida. Posso dizer, sei como você se sente porque sentiu mesmo. E posso dizer que, se você persistir, vai superar isso. E essa autenticidade, essa voz de experiência genuína, faz toda a diferença para as pessoas que estão aprendendo. Elas não estão ouvindo alguém que leu sobre isso em livros. Estão ouvindo alguém que viveu isso, que experimentou completamente, que comprovou absolutamente, e há um poder nisso, um poder de credibilidade que nenhuma quantidade de conhecimento teórico pode igualar. Porque quando alguém pode apontar resultados concretos e repetíveis e dizer, eu fiz isso, usando esses mesmos princípios, isso tem um peso que a pura teoria nunca poderia ter. Então, essas são as minhas 8 vitórias. Não apenas 8 vezes em que ganhei dinheiro, mas 8 lições progressivas sobre a natureza da consciência criativa, 8 marcos em uma jornada de despertar, 8 provas de uma lei universal. E agora essa jornada continua, não necessariamente por meio de mais vitórias na loteria, mas pela aplicação desses mesmos princípios em níveis cada vez mais profundos da vida e pelo compartilhamento desses princípios com cada vez mais pessoas, porque no final das contas essa é a verdadeira vitória. Não o dinheiro, não as circunstâncias externas, mas o despertar para quem realmente somos e do que somos capazes. O reconhecimento de que somos consciência criativa em forma humana, que temos dentro de nós o poder de moldar nossa experiência de vida. E quando você desperta para essa verdade, quando realmente a compreende e começa a viver a partir dela, toda a sua vida se torna uma expressão de possibilidades ilimitadas.
Não porque você nunca enfrente desafios, mas porque sabe que tem o poder de superar qualquer desafio, de transformar qualquer situação, de criar qualquer resultado que escolher. Esse é o legado que as 8 vitórias me deixaram e esse é o legado que agora posso transmitir. Não 8 bilhetes premiados, mas 8 lições sobre a consciência criativa que qualquer pessoa pode aplicar em sua própria vida. E quando você aplica essas lições, quando realmente as incorpora e vive de acordo com elas, você não precisa ganhar na loteria, porque já ganhou algo muito maior. Você ganhou o controle consciente sobre sua própria experiência de vida. Você se tornou o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, o criador da sua realidade. E não há vitória maior do que essa.